Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Mais uma vez, meu Deus, a Tua palavra está diante de nós, para consolo, para saúde na vida desse irmão, para edificação, para nos libertar dos sofrimentos dessa vida. Recebo que a palavra de hoje, Senhor, traga esse consolo, essa mudança, essa transformação, esse livramento, muitas mudanças, muitas transformações e muita sabedoria ao Teu povo que está aqui, Senhor. E muita sabedoria e entendimento aos muitos que estão agora, nesse momento, me ouvindo através da internet. Que todos digam que assim seja. Amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Graças a Deus. O poderoso ministério dos anjos, parte 3, é a glória de hoje. Anote aí no seu caderninho de anotações, no seu bloquinho. Você que me acompanha aí do outro lado também. Você também. Espera aí, pastor, eu pegar aí. Tá bom, eu espero. Mais um pouco, pastor. Tá bom, eu espero. O poderoso ministério dos anjos, parte 3, meu irmão. Anota aí no teu caderninho. Hoje nós vamos olhar um pouco mais o ministério angelical. Essa realidade que estamos aprendendo e que existe e que é real. Sempre foi uma realidade na vida daqueles que serviram a Deus. Homens e mulheres. E a gente tem percebido isso desde a parte 1, na parte 2, e vamos aprender um pouco mais isso na parte 3. Isso tem sido uma realidade na vida daqueles que serviram a Deus, homens e mulheres, que andavam na vontade de Deus, na palavra de Deus. Até o próprio Senhor Jesus recebeu a ministração dos anjos de Deus. E vamos chegar a essas evidências daqui a pouco. Então, todos que andavam na palavra de Deus, a gente tem aprendido isso, tiveram a atuação dos anjos. Detalhe: se você é injusto, se tem alguém abaixo de você, que depende de você, e você é injusto, não espere dos anjos justiça, porque você não vai ter. Porque a injustiça não representa a vontade de quem? De Deus. Não espere dos anjos a consideração deles, porque você não vai ter. E isso a gente aprendeu na parte 2. Por isso que é muito importante você ter a coleção. A parte 1 e a parte 2 já está à sua disposição na livraria. Então, todos os homens e mulheres que tiveram e Jesus, justamente porque andaram na vontade do Senhor. E vejamos aqui exemplos da ministração dos anjos de Deus na vida do Senhor Jesus, enquanto ele estava aqui vestido de um corpo humano. E a primeira evidência está em Mateus, capítulo 4, verso 11. Eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta. Abra você também, que me acompanha aí do outro lado da internet. Vou repetir. Mateus, capítulo 4, verso 11. 4, 11. Aqui fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Tá? Contextualizando para que você entenda. E nessa tentação, os anjos de Deus ministraram em favor do Senhor Jesus. Olha só. Com isto deixou o quê? O diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Amém, igreja? Na tentação, o Senhor Jesus foi servido por quem? Pelos anjos de Deus.
Você sabia que isso pode acontecer com a gente? Desertos, porque Jesus foi tentado aqui no deserto. Situações para provar a nossa fé, como Ele também foi provado, para provar a nossa confiança, para ver se você vai continuar adorando, para ver se você vai continuar congregando, semeando. Esses desertos podem acontecer, sabia? E só depois, ou muito depois, aparecer a atuação de anjo na tua vida, só para provar a tua confiança. Os anjos só apareceram muito depois de tudo que ele enfrentou. Então ele teve que passar por toda a tentação no deserto, e só depois os anjos apareceram. Isso também pode acontecer com a gente. E você está aqui congregando, enfrentando situações, e você chamando a existência, e só depois, ou muito depois, aconteceu o serviço angelical. Enquanto isso não acontece, a tua fé sendo provada. Enquanto esse serviço não vem, a tua confiança, ela vai sendo provada. Deus vai até permitir que pessoas provem essa fé, essa adoração que você diz ter a Deus. Olha aí, nesse momento que tu está enfrentando aí, cadê o teu Deus? Você não está indo lá na igreja? Você não está dando lá dinheiro para o pastor? Não deveria estar assim. Não deveria estar acontecendo isso. Como se nós, a partir do momento que estamos servindo a Deus, estamos imunes a tudo. E não é assim que ensina o Deus da Bíblia. Nós estamos sobre a terra, estamos sujeitos a tentações, a desertos, a aflições, mas esse mesmo Deus diz: tudo isso será um temporal passageiro em tua vida. Mas sujeito estamos, imunes não. Acontecem as coisas, mas Deus vai permitir que essa sua fé seja provada, essa sua confiança seja provada. Você servindo a Deus, você, meu Deus, eu pedi tanto ao Senhor uma solução, e só vim depois, ou muito depois, o serviço dos anjos. Não poderia ter vindo antes, né? Antes de Jesus ser tentado, Jesus, não. Antes de você ir para o deserto, a gente já veio poupar você de tudo isso. Você nem vai enfrentar isso, nem vai passar por nada disso. Vem para cá, vem meu filho. Não, a soberania de Deus permitiu, vá. Lá na frente você será servido. E ele foi servido. Isso também pode acontecer com a gente. Continue confiando, continue declarando, continue amando, continue adorando. Venha com a mesma alegria de sempre congregar. Venha com o mesmo contentamento, porque eu tenho certeza que esse Deus vai encher a tua boca de riso, o teu coração de alegria, com o serviço dos seus anjos. Diga, receba essa palavra. Os anjos de Deus sempre acompanharam a Jesus. E um outro exemplo está aqui em Mateus, capítulo 2. Olha só, mais uma evidência. A partir do verso 13. A proteção dos anjos de Deus na vida do Senhor Jesus aqui, na sua infância. Mateus capítulo 2, verso 13. E vamos ler até o verso 15. E começa assim Mateus 2,13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, pai de Jesus segundo a carne, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, obedeceu, a palavra que veio do anjo amado de Deus, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de quem? De Herodes, para que se cumprisse
o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então aqui a gente vê a atuação dos anjos do Senhor, acompanhando Jesus na sua infância, sempre presente. E foi muito importante ele obedecer a palavra de quem? De Deus, que veio por meio do anjo. Seja obediente à palavra de Deus quando é ministrada nesse púlpito, porque é palavra de anjo para você, amém? É palavra de anjo para você, abençoado. É um anjo aqui vestido em carne falando para você. A palavra de quem? De Deus. Então receba, coloque em prática, porque vai dar muitos frutos. Uma outra narrativa, Lucas 22, 39. O serviço, a atuação dos anjos na vida de Jesus. A gente está aqui meditando. E agora em Lucas 22, 39. Lucas 22 é o capítulo. Você também pode acompanhar aqui no telão, tá bom? E anotar no caderno. Verso 39. E vamos ler até o verso 43. E saindo, foi como de costume. Diga costume. Era uma prática de Jesus, o que nós vamos ler aqui. O que ele fazia era justamente a oração. Para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entreis o quê? Em tentação. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a mim o quê? Vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu o quê? Um anjo do céu que o confortava. Amém? Se há oração abençoada, há um Deus que está o quê? Escutando. E no princípio do verso 9, diz o seguinte: e saindo foi como de costume. Não foi a primeira vez, não foi a segunda, não era a terceira que Jesus falava com o Pai, o chefe do mundo. Era uma prática constante do Senhor Jesus, conversar com quem? Com Deus. Uma vez mais, desde a parte 1 a gente tem aprendido isso. Não é você que dá ordem aos anjos, é Deus. Quando você fala com o chefe do mundo, Ele libera, é como diz o Salmo 91, verso 11: eu dou ordem aos anjos para que ministrem em todos os teus caminhos. Por isso que é muito importante você confessar, por isso que é muito importante você conversar com Deus. Escrito está aqui um outro papel, uma outra característica dos anjos, que é o de consolação, trazer consolação, conforto, para um momento triste, porque não é fácil andar sobre a terra, é muito complicado viver aqui, é difícil. Tem dia que o volume de problemas pesa no coração, dói aqui dentro, faz a gente chorar, causa desespero também. Quando o volume de problemas é muito grande, parece que a gente não vai aguentar, gente. E o que fez Jesus? Eu vou falar com o meu Pai, o Criador do meu espírito, o Senhor dos exércitos, e você com o Deus da Bíblia, e conversa com você, abençoado, em um nome de Jesus. O que aconteceu aqui com Jesus, a gente aprendeu e viu com Bíblia na vida de Elias, quando Jezabel queria matá-lo, e ele recebeu a providência divina através do anjo. O anjo chegou, toque, toque, acorda. Ele estava debaixo de uma árvore, e naquela sombra, ele ficou ali daquela árvore, e dormiu ali. Ele dispensou até o servo que andava com ele: ó, fica aí porque eu vou seguir meu caminho, eu estou muito triste. Ele estava deprimido. Essa Jezabel aí quer me matar.
E ele pediu até a morte: ó Senhor, antes que ela me mate, tira a minha vida do Senhor. E a oração dele foi atendida? Não. O que fez Deus? Enviou um anjo. Você não vai morrer não. Eu sei que você quer desistir da vida, eu sei que você está triste, mas eu não desisti de você. Eu te amo. E ele recebeu o serviço dos anjos, que preparou até comida para ele. E para preparar comida, você precisa assumir uma forma o quê? Humana. Diga humana. Como também vamos aprender mais adiante, que para um anjo comer uma comida, ou até mesmo lavar os seus pés, fazer outras coisas mais, ele precisa assumir uma forma física. Ele precisa ter uma vestimenta terrenal para isso. Vai guardando isso aí, tá? Esses pensamentos que você está recebendo, para que você entenda melhor o que nós vamos ler mais adiante, em nome do Senhor Jesus. Então Elias teve essa provisão que Jesus também teve. Não só ele, Paulo também. O apóstolo Paulo, em um terrível naufrágio, isso a gente aprendeu na parte 2, o anjo veio para confortá-lo e disse: coragem, Paulo, não vai perecer ninguém aqui. O anjo veio só para confortar ele. E ele falou para todos que estavam no navio: olha, o anjo de Deus, a quem eu sirvo, esteve comigo e disse tudo isso, que não era para a gente temer a nada. Pode até o barco, o navio aqui arrebentar todo, mas ninguém aqui vai morrer, e que a gente vai chegar ao destino que a gente precisa chegar. Então, existem anjos com esse papel de trazer consolação. Diga: eu recebo essa palavra. Uma outra manifestação dos anjos de Deus na vida de Jesus está em Mateus 28, é o capítulo verso 1. Mateus 28, 1. Olha só, Mateus 28, 1. E vamos ler até o verso 7. Vai marcando aí. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu da onde? Do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se o quê? Sobre ela. Ainda fez pose para tirar foto. Que bonito, hein? Verso 3. O seu aspecto era como um relâmpago. Muito bonito, hein? E a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espantados e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vede e vê onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Do jeito que eu estou falando para vocês, vai acontecer, hein? É palavra de Deus, amém? Igreja, diante do que a gente leu até agora, seja crente, não seja descrente. Todo esse serviço pode acontecer na nossa vida. Ah, pastor, alguém pode pensar, pessoas que estão me ouvindo, essa história de anjo, eu não acredito não. Para mim isso tudo é uma bobagem, isso não leva a nada. Sabe por quê, pastor? Eu conheço pessoas que têm dinheiro, que têm carro, que têm casa, e não tem nada de anjo, não tem nada de igreja, e são pessoas injustas, sabe? Gente ruim, que faz mal aos outros. Mas veja o fim dessas pessoas. Não inveje os ímpios,
Diz o Salmo 73. Não inveje as pessoas que fazem o mal e por um tempo fica bem, porque isso é ilusão. Cedo ou mais tarde, essas pessoas vão sofrer o efeito da vida má que elas têm levado, o efeito da incredulidade que elas têm no coração. Cedo ou tarde, elas vão colher o efeito do que elas dizem acerca da igreja, acerca de Deus. Ah, isso aí é tudo uma bobagem, vocês são tudo um bando de trouxa, vocês estão perdendo o tempo de vocês, porque eu conheço fulano lá, ó, tem um carro 0 do ano, e não tem nada de igreja, não tem nada de anjo. Mas observe o fim dessas pessoas. Observe. O Salmo 73 diz: não inveje os ímpios, que por um tempo fica bem. Porque lá mostra a experiência de um homem, no Salmo 73, que ele começou a observar o perverso, o ímpio, o carnal. Puxa vida, não serve a Deus, não é adorador, e tem riquezas, tem bens. Eu estou aqui servindo a Deus, é a maior dificuldade, meu Deus do céu. É uma luta danada. Aí vê a exortação de Deus: ó, não observa não. Essas pessoas que por um tempo fica bem. É por um tempo, depois você vê, abençoado, coisas acontecendo assim, você ainda bem. Quase que eu embarco, quase que eu desisto da minha fé, da minha adoração, porque eu estava vendo ali a pessoa sem compromisso nenhum com Deus e tendo tudo, mas agora eu estou vendo que a gente não deve invejar o perverso, o ímpio, o carnal, porque a carne até seduz. Olha lá, ó, não vai para a igreja, olha o carrão, não semeia nada, olha lá, tem dinheiro, a casa já vai para o 3º andar. Não inveje o ímpio, continue nas suas honras devidas ao Senhor, diz o Salmo 73, e esse Deus vai encher a tua boca de riso. Vai chegar a tua hora, a tua vez, mas dentro do tempo e da vontade do Senhor. Amém? Servindo a Ele bonitinho, graças a Deus, tomei posse. Abra também a sua Bíblia no Salmo 103, verso 20. E diz assim, meus irmãos, o Salmo 103, a partir do verso 20. 103, 20. Bendizer ao Senhor todos os seus anjos, valorosos o quê? Em poder. Então os anjos são poderosos. Ponto importante. Que executai as suas o quê? Ordens. E lhe obedeceis o quê? A palavra. Então, os anjos obedecem apenas as ordens de quem? De Deus. Então não devemos orar aos anjos. É a quem? A Deus, que dá ordem aos seus anjos. Quando o servo do profeta Eliseu estava apavorado, existe esse relato na Bíblia, pelo fato do exército sírio, que estava ali para prender tanto o profeta Eliseu como o servo dele. Eliseu orou a quem? A Deus. Isso está descrito no 2º livro dos Reis, 6, é o capítulo, verso 15, 16. O profeta Eliseu, está aqui no telão também, ele orou ao Senhor, e o ministério dos anjos se materializou naquele momento em favor deles, porque o exército sírio estava para prendê-los. Está aqui, ó. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele falou isso para o profeta Eliseu. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão o quê? Com eles. E o verso que vem adiante diz que carruagens, cavalos, ou seja, o serviço angelical já estava ali presente. Assim também está a nosso favor, em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu quero ver os anjos, porque
A leitura diz que, após a oração, o servo do profeta viu o que estava adiante. Os anjos de Deus, né? Pastor, eu quero ver, eu quero ver. O propósito é você crer. Primeiro você tem que crer. Se Deus quiser, isso aí é departamento dele. Amém? Se for da vontade dele que você veja, que isso aconteça, esse departamento de Deus. Agora, querer ver o tempo todo, eu quero ver, tem pessoas assim, muitos ministérios, principalmente campanhas correntes e revelações, profecias, né? Eu quero ver. Isso não ajuda na nossa fé. É melhor você crer sem ver. Porque quando você quer o tempo todo, eu quero ver, isso não ajuda na sua fé. Você não presta atenção ao ensinamento do pastor, à pregação do pastor, porque você quer ver. Aí ele pregou lá, mas eu quero é ver. Aí termina a reunião, pastor Heraldo, sim, o pastor Sandro pregou, mas eu quero ver. Foi muito linda a explicação, pastor Sandro, olha, mas eu estou doido para ver. Eu quero ver. Então isso não ajuda na fé do abençoado. Então a melhor coisa é crer sem ver. Agora, se Deus quer que você veja, aí é departamento dele. Eu, como pastor, durante todo esse tempo que eu prego para vocês, eu não fico pedindo para Deus para ver anjo, não. O crer já é satisfatório, é suficiente aqui dentro do meu coração. Porque eu entendo que o meu ministério está aqui de pé, e esse tempo todo pregando a graça de Deus para vocês, isso tudo é serviço angelical, isso tudo é ministração deles, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que eu estou cercado por anjos, como o profeta também tinha, porém, o servo dele precisava, ele estava apavorado, ele estava temendo, a gente vai morrer, ele falou, calma, eu tenho uma certeza tão grande que a gente está aqui protegido, que eu vou orar a Deus para que você veja, né? Com a ótica física, porque eu não preciso, mas você está precisando. E aconteceu. Isso pode acontecer com um de nós? Pode. Mas não fica, eu quero ver. Pastor Sandro, que eu quero ver. Aí você chega lá, Ruth, vizinho, nossa, a palavra foi maravilhosa, mas eu estou doida para ver os anjos. Eu quero ver porque eu quero ver. Não, fique em paz, creia, e já é suficiente, amém? Olha, foi por causa da incredulidade, querer ver, que aquele povo que Moisés tirou do Egito, não foi um povo feliz, e não tomou posse da terra o quê? Prometida, lembra? Toda vez que Moisés ministrava a palavra, olha, Deus vai trazer a provisão tal, Deus vai fazer isso, então a gente quer ver, mostra. Não, ele falou que vai vir alimento, vai vir água, eu quero ver. Não, que vai acontecer, quero ver. Tudo deles era queria ver. Não, mas ele prometeu, ele é fiel. Manda ele mostrar para nós primeiro. E esse povo foi infeliz por conta disso, por conta dessa incredulidade. Então veja, querer o tempo todo ver, isso não ajuda na nossa o quê? Fé. O pastor falou que Deus vai encher a minha boca de riso. Eu quero ver hoje, tem que ser agora, vou ter certeza que isso é verdade. Abençoado, só o conforto que você está recebendo aí, já é início dessa provisão. Creia, isto é fé. Sai daqui com essa palavra ativada dentro de você. Eu recebo que o meu Deus vai encher a minha boca de riso, o meu coração de alegria, Ele vai enxugar as minhas lágrimas. É crer sem ver. Amém? E as coisas vão se materializando, vão acontecendo. Você vai tomando posse, abençoado. E a gente vê isso na Bíblia, é assim. Diga eu creio, diga eu recebo. Então aquele povo não tomou posse, não foi um povo bem-aventurado, e você sabe disso. E voltando aqui às considerações do Salmo 103, verso 20, aqui diz que esses anjos são valorosos em poder, e é verdade, meus irmãos. Existe um fato na Bíblia muito importante.
Esses anjos são tão grandes em poder, os anjos de Deus, são tão poderosos, que tem um fato na Bíblia que um único anjo de Deus matou 185 mil soldados inimigos que estavam contra o povo de Deus. Em um único dia. Um anjo só. Ele é tão poderoso, um anjo, que a Bíblia diz que ele matou 185 mil soldados. É muita gente. Porque um rei chamado Senaqueribe, ele falava: olha, Deus aqui, autoridade aqui, é só eu. Toda cidade que ele entrava, se tivesse Deus de imagem, ele quebrava tudo. Quem manda aqui é eu. E avisa por outro lá, o Ezequias, o rei lá, que eu vou chegar lá em Judá, em Jerusalém, vou tomar tudo. E avisa também para o Deus dele que não é nada para mim. Porque até esses aqui, ó, esse de pau, de pedra, eu acabei com tudo, peguei tudo que estava aqui, tomei a cidade, vou tomar outra também. E se lá tiver um Deus, esse Deus, Senhor dos Exércitos, fala também para ele que já era. É outro que eu vou derrubar também. Então o cara estava se achando, sabe, o Rambo. E veja o que diz Isaías 37, a partir do verso 14. Rapaz, olha só. Isaías 37, 14. Contextualizando, nesse capítulo 37, o povo de Deus e o rei Ezequias estavam diante de uma ameaça aqui. O rei da Síria, Senaqueribe, com o seu exército, queria tomar Judá e Jerusalém. Com essa ameaça, o que fez o rei Ezequias? Orou ao Senhor. O que acontece aqui no verso 14, serve de exemplo para nós. Esse é o proceder que nós também temos que ter. Quando algo acontece na nossa vida, veja o que é que a gente tem que fazer, em o nome de Jesus. Isaías 37, 14. Tendo Ezequias recebido a carta, a ameaça, das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa de quem? Do Senhor. E estendeu-a perante quem? O Senhor. Ele recorreu ao anjo primeiro? Ele foi falar com o anjo primeiro? Não. Ele recorreu a Deus, ele foi conversar com Deus. Vai vendo, hein? E orou a quem? Ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Porque o Senaqueribe estava se achando o Senhor de todos os reinos, né? E ele falou: não, aqui é só o Senhor. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus o quê? Vivo. Quando acontecem as coisas na tua vida, entenda, esse tem que ser o teu proceder também. Olha, Senhor, é isso que está acontecendo comigo aqui no trabalho. Essa afronta, essa é a situação. Senhor, esse é o sofrimento que eu carrego na carne. O médico falou que eu estou assim, assim, assim e assim. Isso nos ensina muitas coisas. Isso nos ensina que não é ao anjo que você tem que recorrer. Isso nos ensina que não é ao pastor que você tem que recorrer com uma foto, uma peça de roupa, outras coisas mais. Ou ficar atrás de um caderno de oração na igreja. Cadê o caderno de oração? Cadê o caderno de oração? Caderno de oração, eu quero um caderno de oração.
Pode ser caderno de oração em graça também. Eu estou desesperado. Não, é você colocar o seu pedido, a sua dificuldade, a sua aflição, como Paulo diz, que no momento da tribulação, você deve orar ao Senhor, você deve chamar a existência, está lá em Filipenses, e o Deus da paz será convosco. Amém, abençoados? Né? Está aqui a carteira de trabalho, pastor. Não, está desempregado? Senhor, eu recebo, porque o Senhor criou tudo, tudo que há aqui, inclusive aquela empresa ali, que eu deixei o currículo. Senhor, abre essa porta para mim, eu quero muito trabalhar lá, em nome de Jesus. Chamar a existência, não é você recorrer ao altar da igreja e colocar a carteira de trabalho lá. Pastor, unge aqui. Cadê o caderno de oração? Pega a foto aqui, pastor. Não. Olha a atitude desse homem. É um erro muito grande o que acontece nas igrejas. E por mais que esses pastores orem, e é o que eles querem, que o povo esteja na dependência deles, que o povo esteja procurando caderninho de oração, que o povo esteja atrás de objetos ungidos, varinha, arca da aliança, pedaço de pano, fronha, pacote de feijão, caroço de feijão, quando não tem pacote de feijão, não tem um pacote inteiro não, então um carocinho serve, não é verdade? É tanta coisa que se dá, peixinho, fala que é bacalhau, mas é sardinha mesmo, para levar para casa, né? Ramo, é galho de tanta planta que se dá nessas igrejas aí. Veja a atitude desse homem. Ele estava aqui diante de uma afronta, e ele colocou diante de Deus o seu problema. É assim que o povo da graça tem que estar diante do seu Deus. Veja que o convite da Igreja Vida Cristã o tempo todo, durante todo esse tempo que você recebe a graça aqui, é de levar você para o alimento espiritual. É de colocar você diante do Deus vivo. Toda a nossa pregação aqui é para te colocar diante do Deus vivo. Sempre diante do Deus vivo, que você mesmo pode se curar, que você mesmo pode falar com Deus. Paulo disse, gente, ele pregou isso para a igreja lá em Hebreus capítulo 10, verso 19, o caminho foi consagrado pelo véu, vocês agora têm acesso direto a Deus, não tem nada mais que impede vocês de falar com Deus, vocês não precisam de um pistolão, vocês não precisam de alguém que diga assim, olha, eu sou mais chegado de Deus, então me dá teu recado que eu levo para Ele. Isso. Como fazem essas igrejas? Cartinha para Deus. Quem trouxe a sua carta? Porque, a mim pessoal, quando for hoje, meia-noite, a mim pessoal, eu vou pegar a sua carta, eu vou pegar o seu problema, você mãe que está com os filhos nas drogas, a mim pessoal, e eu vou, né? Eu vou interceder por você, e eu vou mostrar para Deus. Não, você não precisa, porque o acesso está livre. Hebreus 10, 19, pelo véu, pelo sacrifício, você pode em casa, no seu trabalho, falar direto com o chefe do mundo, como falamos aqui, você pode falar com ele em qualquer lugar, em nome de Jesus. Que história é essa de cartinha? Lá vai eu com um pacote, eu não sou Papai Noel, com um saco de carta. Ó, está aqui, ó. Puf. Ó, Senhor, isso aqui é a carta do João, viu? O Senhor presta atenção para não ler errado. Isso aqui é do João, para não misturar, viu, Deus? Isso aqui é da Kátia, essa carta aqui é da Dona Divina. É grande, né? É muita coisa que ela... Ah, já conheço. O Senhor não mistura, está se separando aqui para o Senhor não trocar as ideias aí. Isso aqui é a cartinha do seu Adalto, parece mais um jornal, viu, Deus? Mas é que está pedindo até bicicleta aqui, mas tudo bem. O senhor vai entender o que ele quer aqui. Abençoado, fala direto com Deus, o acesso está livre. Hebreus 10, 19, já foi consagrado pelo véu. Jesus, ó, deixou o caminho livre para a gente. No passado tinha que ter um sacerdote, um sumo sacerdote, e tinha que entrar lá no santo do santo, e tinha que oferecer sacrifícios e mais sacrifícios, para interceder pelo povo. Não, agora você fala direto com Deus, porque você já está justificado pelo sangue do Cordeiro. Então,
nós temos aqui o proceder correto que nós temos que ter diante do nosso Deus. E uma vez mais, vamos aqui Isaías 37, 17. 37, 17. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolam todos os países e suas terras, e lançam no fogo seus deuses, os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Senhor. Louvado seja. Então aqui nós temos o proceder, amém? Está enfrentando algo difícil? Essa é a atitude que você deve ter. Senhor, está aqui a situação, problema dentro de casa, meu casamento, a vida do meu filho está precisando disso. É assim, não é pedacinho de papel, pedido, foto, roupa, caderninho de oração. Não, é você direto com Deus. O acesso pelo véu já foi consagrado. Graças a Deus. Uma outra característica dos anjos é que eles, às vezes, se necessário for, eles assumem forma humana para te proteger, para te livrar de algo sobre a terra. E não seja incrédulo, seja crente. Isto pode acontecer com qualquer um de nós, de termos esse serviço, de anjos tomarem forma humana só para nos proteger, só para nos ajudar. E você nem saber, você nem tomar conhecimento que naquele momento foi um serviço angelical, um anjo que tomou forma humana só para te proteger naquele momento, só para te ajudar naquele momento, só para te livrar naquele momento, e depois desapareceu. Você olhou e, nossa, graças a Deus. Isso pode acontecer. Seja crente, não seja incrédulo. Amém? E veja aqui, por exemplo, Gênesis, capítulo 19, verso 1. Vamos aqui a Gênesis 19, 1. Antes, no capítulo 18, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Por que, pastor, Sodoma e Gomorra foram destruídas? Por causa da grande maldade do povo que lá morava. Não havia arrependimento, não havia um povo voltado para Deus. E Abraão, em oração, pede a Deus que Deus poupasse a vida de Ló, seu sobrinho, que lá estava. Tudo bem, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade, mas o meu sobrinho está lá e a família dele. E ele orou, e a oração dele foi atendida. E Deus enviou anjos para que tirasse Ló e a sua família antes da destruição. E veja como isso aconteceu. Aqui em Gênesis 19, 1. Tem um subtítulo em negrito, acima do verso 1, do capítulo 19. Ló recebe em sua casa os dois o quê? Anjos. Vai vendo. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava quem? Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite
Na praça. Insistiu muito. E foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles o quê? Comeram. Pausa, para a gente meditar um pouco. Então, Ló recebeu aqui a visita celestial de dois o quê? Anjos. E esses anjos estavam em uma figura o quê? Humana. Diga humana. Porque para que os pés fossem lavados e para comer os pães assados, precisava estar assumindo uma forma o quê? Humana para isso. Então, quando necessário, uma das características dos anjos de Deus, eles assumem forma física, uma vestimenta terrenal para ajudar, para livrar, para proteger o servo de quem? De Deus. Eles assumem um corpo físico ao nosso serviço. Eu recebo você tendo uma mente aberta para receber o tema de hoje. Esse ponto da mensagem, eu recebo você com a mente aberta. É necessário você ter a mente de Cristo para receber um assunto desse. Seguindo, verso 4, capítulo 19. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló. Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos o quê? Deles. Olha para mim, abençoados. Sodoma e Gomorra, a desordem estava tão grande, ao ponto que os moradores dessa cidade, eles queriam abusar sexualmente dos dois anjos que estavam ali em figura humana. Tanto é que o próximo verso diz, Ló falou: não faça nenhum mal a eles, eu ofereço a vocês 2 filhas virgens que eu tenho, e vocês podem fazer com ela o que vocês bem entender, mas não mexe com eles não, são anjos de Deus. Está aqui, ó, verso 5. E chamaram por Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló a porta, fechou após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, por favor, não toque neles. Tenho 2 filhas virgens, eu a vos trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Verso 9, olha o sobrenatural que vem aí. Eles porém disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se achegaram para arrombar o quê? A porta. Porém, os homens, estendendo a mão, os anjos, fizeram entrar Ló e fecharam o quê? A porta, ó. Eles estenderam a mão, fecharam a porta e Ló junto, vai vendo, hein? E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar o quê? A porta, e não acharam. Então disseram os homens a Ló, ou seja, os anjos: tens aqui alguém mais dos teus?
genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, fazei-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles, ou seja, você está louco? Está de brincadeira, né? Ou seja, eles não receberam e foram dizimados por permanecer na cidade. Veja o que diz o verso 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas. Veja que os genros ficaram para trás, que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, e a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, um dos anjos: livra-te, salva a tua vida, não olheis para trás, nem pareis em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Para remir o tempo, verso 26, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. E só se salvou daqui Ló e as suas 2 filhas. E os genros ficaram para trás porque achou que era uma brincadeira, uma loucura, e não acreditaram que a cidade ia ser destruída. E ficaram e foram dizimados com a destruição da cidade. Moral da situação aqui: depois que os anjos terminaram a missão, eles se foram, desapareceram. Então, às vezes, repito, se necessário for, os anjos assumem forma humana para ministrar, para proteger, para ajudar, para livrar o servo de Deus. Agora, você percebeu que a oração é fundamental para que você tenha a atuação dos anjos? Muito importante. Veja que o capítulo 18, repito uma vez mais, Abraão intercedeu, ele orou por Ló. Senhor, tenha misericórdia, o Senhor é bondoso. Então tá bom. Enviou 2 anjos. E quando eles completaram a missão, desapareceram. Não seja incrédulo, seja crente. Existe. E pode acontecer com a gente também. Para a nossa proteção, abençoado. Mas para você tomar posse disso, é necessário uma mente o quê? Aberta para a palavra que você está recebendo. Isso pode acontecer. E você não vai nem saber que foi um anjo que momentaneamente se vestiu de carne para te socorrer naquele momento, para te ajudar, para trazer consolação na sua vida naquele momento. E você nem tomou conhecimento e recebeu esse serviço na sua vida. Ou pode tomar conhecimento. Aí é soberania de quem? De Deus. Para muitas pessoas isso pode ser história, fantasia, bobagem. Isso não leva ninguém a nada, isso não acontece. Mas eu creio, escrito está, e eu sou crente disto que está aqui. Eu acredito. E recebo você também, quem está me ouvindo, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé e vamos orar, falar com o nosso Deus. Tem uma passagem na Bíblia, eu vou ler, antes da oração, muito bonita. Eu recebo você crendo nela, recebendo ela na sua vida, que está aqui em Provérbios, capítulo 16, verso 3. Eu quero ler antes dessa oração para vocês. Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor
as tuas obras. E os teus desígnios serão o quê? Estabelecidos. Coloca diante de Deus tudo, tua vida, as coisas que você quer que se acerte, aquilo que você precisa. E a resposta, a solução vai ser estabelecida. Amém? Porque estamos agindo do jeito correto, do jeito certo. Falando com quem? Com Deus. Feche seus olhos e vamos falar com o chefe do mundo. Meu Deus, eu creio, eu recebo que nós temos esse poderoso ministério dos anjos, esse serviço ao nosso favor, que pode acontecer aqui, em casa, no trabalho, onde quer que estejamos. E nós oramos nesse momento a Ti, Senhor, como o rei Ezequias orou. Ele falou: Deus, essa é a minha situação, olha como está acontecendo, olha o que eu estou sentindo, olha o que eu estou passando, enfrentando com o meu povo, que é o Teu povo. E é assim, abençoado, que nós temos que proceder. Colocar diante do nosso Deus as nossas necessidades, aquilo que precisamos, as nossas petições, através de orações e súplicas. O apóstolo Paulo diz, quando escreve a sua carta aos Filipenses, que devemos colocar diante de Deus as nossas necessidades, através de muitas orações, de muitas súplicas, e o Deus da paz será convosco, guardará o vosso coração. E eu recebo nesse momento, meu Deus, esse amado irmão, colhendo fruto, tomando posse de todas as palavras, de todas as promessas que a gente recebeu aqui hoje. Que a mesma atuação de anjos que foi com o Senhor Jesus, que foi com os profetas, com várias mulheres, com vários homens de Deus, com o apóstolo Paulo, com os discípulos, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, Senhor, faça também o mesmo com cada um de nós. Recebemos, meu Deus, também que por Tua bondade, que por Tua misericórdia, Senhor, porque só o Senhor pode dar ordem aos Teus anjos, e eu recebo, Senhor, a ministração dos Teus anjos em nossa saúde, em nossa prosperidade, em nossa casa, no nosso trabalho, nesse projeto. Você que está precisando tomar posse de algo, até mesmo de um emprego, coloque esse seu desejo diante de Deus. Senhor, é isso que eu estou precisando, que essa porta se abra para mim. E eu sei que o Senhor executa isso através dos Teus anjos. Eu recebo tomando posse dessa atuação, Senhor, dessa porta se abrindo em minha vida, em nome do Senhor Jesus, essa provisão nos meus caminhos, essa solução, meu Deus, em minha vida financeira. Eu confio em Ti, Senhor, que se fará conforme foi dito, conforme foi ensinado nessa manhã. Eu creio em tudo que foi ensinado aqui, Senhor. Eu não sou incrédulo, eu sou crente. Eu confio, eu acredito que, se necessário for, o Senhor pode até enviar anjos para assumir forma humana, só para me ajudar, só para me livrar, só para me proteger aqui sobre a terra, Senhor. Eu também creio nessa provisão, que se
que se necessário for, o Senhor fará. Se necessário for, o Senhor fará. Que assim seja. Muito obrigado, Deus, pelas palavras dadas pelo Teu Espírito, que é alimento para todos nós. Que nunca nos falte, meu Deus, esse pão de cada dia, porque fortalece até os ossos, cura o nosso coração, meu Deus, de tanta coisa, e nos dá ânimo, vontade de viver. A nossa semana, Senhor, vai ser a melhor semana da nossa vida. E esse domingo, esse dia, Senhor, eu recebo sendo um dia de muitas alegrias, em o nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas bem forte. Receba Deus enchendo a tua boca, o teu coração de alegria, de riso, em o nome de Jesus. Com muito serviço de anjo. Um dia abençoado a todos. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.